Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e eu imagino que alguns de vocês já estivessem até esperando, né, que eu fosse gravar um vídeo sobre esse assunto, que é o que está acontecendo agora, né, dessa questão do termo genocida, né, de dizer se o Bolsonaro pode ou não ser chamado de genocida por causa da gestão aí da pandemia de Covid-19. Agora, recentemente, o Bolsonaro começou, né, o Bolsonaro, enfim, os órgãos legais aí resolveram processar algumas pessoas, ou pelo menos chamar elas na justiça para pedir explicações, entre elas o Felipe Neto, a pessoa mais conhecida, né, aí das que foram chamadas, mas também dezenas e dezenas de outras. Eu vou falar disso mais pro final do vídeo, tá? Bom, antes de chegar no que eu tô a fim de explanar aqui para vocês, eu vou sugerir que vocês assistam ao vídeo do Tássio Denker, que é um advogado que explica detalhes jurídicos, especialmente esses um pouco mais polêmicos ou controversos. A meu ver, tem uma didática muito boa. Ele fez um vídeo, já agora na semana passada, explicando o conceito de genocida ou de genocídio do ponto de vista do direito internacional, no caso, né? Porque o pessoal falou do Tribunal de Haia, né, que é o Tribunal Internacional, no qual já foram julgados vários ditadores e vários tiranos aí da história, que agora, recentemente, na verdade acho que foi essa semana também, aceitou, né, os dirigentes atuais do Tribunal de Haia aceitaram aí um pedido de investigação para o Bolsonaro. No caso, não especificamente para a Covid, mas por causa do tratamento dele com os indígenas. Então, vocês vejam lá no vídeo, né, eu não vou ficar dando spoiler, mas e até porque ele vai explicar de maneira bem detalhada, mas o termo genocida, né, ou genocídio, né, ele não é usado apenas pelo direito, né? Você tem aí uma série de usos coloquiais, né, corriqueiros, né, que estão no dicionário, inclusive, que são mais amplos do que esse uso do direito, tá? Então, vamos lá, eu separei algumas coisinhas aqui para ver se a gente consegue chegar aí num denominador comum, né, se o Bolsonaro é genocida ou não. Antes de começar, a primeira coisa que eu preciso dizer, que é o que a galera tá discutindo aí, o pessoal que defende o presidente diz que não, a galera que é contra diz que sim, que seria o poder de influência que a palavra do presidente teria com relação aos seus seguidores. Bom, a gente não precisa ir muito longe nas bibliografias científicas, especialmente da psicologia, para saber o quanto que um líder influencia nos seus liderados, digamos assim. Seja sendo um exemplo a ser seguido, seja por uma questão de ordenação, né? Ele tem autoridade sobre as pessoas e aí as pessoas obedecem o que ele manda fazer. A galera costuma citar o exemplo da prisão de Stanford, né? Acho que é do Zimbardo, o experimento de Milgram, né? Aquela coisa dos choques, né? Que uma autoridade manda o cara dar choque mesmo sabendo que ia matar ali a cobaia, né? No caso o voluntário que estava se prestando ao experimento. Várias pessoas hoje da psicologia criticam os experimentos de Milgram e de Stanford, né, da prisão de Stanford, dizendo que eles não são, que a replicação deles não mostrou o mesmo resultado, com evidências através de entrevistas com os antigos participantes de que eles foram influenciados. Contudo, isto não elimina a demonstração, né, de que uma autoridade pode ter ali poder, né, de influenciar uma pessoa a fazer aquilo que ela não faria se não fosse aquela autoridade falando. E a gente também tem que lembrar que não é exatamente esse o ponto do lado, no caso do Bolsonaro, e sim a influência que ele tem como exemplo. As pessoas que seguem o presidente, né, que gostam dele, costumam levar muito em conta aquilo que ele diz, né, como sendo uma verdade, como sendo algo correto, né, enfim, elas querem ser como ele. Nesse caso, a gente tem muitas e muitas evidências experimentais na literatura mostrando que o meio influencia aquelas pessoas. Não só porque um líder, especialmente um líder carismático, um líder muito influente ali, consegue colocar as pessoas nesse nível ali, né, nesse patamar de inspiração, como também o meio, o espírito de grupo, né, faz com que as pessoas ajam em bloco, né, ajam de maneira parecida, do ponto de vista moral, ético, de algumas opiniões sobre coisas da sociedade, por exemplo, né, e a gente já sabe hoje que a influência dos pais ela é relevante, e a influência do grupo fora de casa, né, que é aquele grupo social em que a criança ou adolescente tem que se inserir, é muito maior
Tá? Eu não me lembro agora os números, tá? Mas eu vou tentar deixar aqui embaixo algumas bibliografias sobre isso. Mas eu sei que era muito mais relevante, muito acima dos 50%, né? A influência do meio, né? Ou seja, o adolescente, a criança, etc., ele sai de casa em determinado ponto e ele quer se inserir, ele quer fazer parte do grupo que está lá fora. Ele não precisa, pelo menos nas casas minimamente saudáveis, tentar se incluir no grupo familiar. Ele quer se incluir no grupo externo, que é exatamente aquele que vai ser a maior parte da vida dele, né? A família não vai estar lá para sempre. Né? Então, a gente sabe que há essa influência não só do grupo, como também de um líder. E também é inegável que o Bolsonaro é um líder populista, sabe? Não tem nem como você dizer que não é. Ele tem todas as atitudes de um líder populista clássico, né? Daqueles descritos em definições assim de livros. Eu teria o pé atrás em chamar o Bolsonaro de líder carismático. Eu acho que a questão do Bolsonaro não é nem o carisma, talvez a sinceridade com que ele fala ali, aquele monte de coisas que ele diz, das quais eu discordo fortemente, né? Eu acredito que boa parte do que ele fala são verdadeiras atrocidades, mas ele acaba convencendo e puxando para si boa parte da população que concorda com o discurso que ele fala, acha que essa autenticidade dele é bonita, né? Enfim, é algo que os outros políticos não têm, e no fim das contas, ele dialoga muito bem com esse público. Tanto é que as pesquisas atuais mostram aí uns 20% da população votante como ainda sendo apoiadora do Jair Bolsonaro, ainda que a gente não possa chamar esses 20% todos de bolsominion, né? No caso, aqueles que são fanáticos, que seguem cegamente, assim, né? Com viseira, né? Que é o gado que a gente fala, né? Que a gente brinca. Mas pelo menos uma boa parte desses 20% estão sim na categoria Minion, né? Uma outra parte provavelmente seguem o Bolsonaro porque acham que não existe nenhum outro político à altura por enquanto, tal, não sei o quê, e votam nele por falta de opção para eles, né? Mas uma boa parte, a gente pode dizer, que tenha sofrido daquele frenesi que foi em 2018, que ainda não passou na cabeça dessas pessoas, e que se identifica, né, com o presidente, né? Isso daí acontece e, lamentavelmente, a meu ver, né, porque eu acho que este ser humano, né, Jair Bolsonaro, não deveria ser idolatrado por ninguém, mas não importa, esse feitiço ainda existe e para essas pessoas o Bolsonaro ainda tem o efeito Teflon, ou seja, qualquer crítica que você joga contra ele para essas pessoas não gruda, né? Essas pessoas rechaçam qualquer crítica e continuam achando que ele só faz o certo e que o que ele faz é o mais confiável. Tá? Então, eu acredito que é teimosia ficar negando a influência que um líder, que inclusive conseguiu fanatizar uma boa parte dos seus seguidores, possa ter, né, na cabeça deles. Tá? É a mesma coisa que um líder religioso, né, que convence as pessoas a fazer coisas que normalmente elas não fariam, coisas inclusive até cometer crimes, né? A gente tem exemplos aí de pessoas que mataram por líderes religiosos, por amando de líderes religiosos, ou que se mataram. Boa parte das pessoas que negam esse poder de influência do Bolsonaro não negam esse mesmo poder de influência quando a gente está falando de um youtuber, né? Ou quando a gente está falando de um professor, né, que está doutrinando as pessoas. Meio que todo mundo admite que um líder ou uma pessoa que chama muita atenção pode, e geralmente é, um exemplo para aquelas pessoas. Tudo depende da forma como você leva o público, né? Eu mesmo, que sou uma pessoa que tento não fanatizar ninguém, acabo influenciando as pessoas, né? Tanto que eu recebo, sei lá, semanalmente pelo menos, mensagens de pessoas dizendo que graças a mim elas foram fazer biologia, ou elas passaram a pensar de maneira mais cética, ou enfim, é uma série de coisas. Então, quer dizer, todo mundo que fala com o público tem seu poder de influência. Então é inegável que o Bolsonaro tem esse poder, e esse poder não é pequeno por causa justamente dessa fanatização extrema que ele conseguiu de uma boa parte do seu público fiel ali, do núcleo duro, que a gente consegue calcular aqui, que pelo menos hoje são uns 20% da população votante do Brasil. E se você for considerar a população que não vota, não tenho por que acreditar que não esteja também nesse 20%, nessa mesma faixa. Então, partindo desse pressuposto, que a meu ver é indiscutível, enfim, como questionar o heliocentrismo, né? A pessoa falar que um presidente não teria, ainda mais um populista, né, não teria influência sobre o seu público, pelo menos sobre o público mais fanatizado, e também com relação a outra parte do público que também não é tão fanatizada, mas que vê como exemplo. Né? Então, se até o presidente está fazendo, quem sou eu
para não fazer. Inclusive por causa daquela máquina de propaganda, né, mobilizada para desacreditar as pessoas que têm um discurso mais pro lado da ciência, né, mais embasado em evidências científicas. Então, finalizado isso, né, colocado como ponto pacífico, teve o estudo da Faculdade de Saúde Pública da USP com o Instituto Conectas Direitos Humanos, levantou ali 3.049 normas federais produzidas em 2020, né, elas param em janeiro ali, que o governo federal tomou no que diz respeito à Covid-19, tá? E também listou os pronunciamentos do presidente. Tá? E a conclusão deles, que inclusive foi um estudo que ficou bem conhecido, está linkado aqui embaixo, é que as atitudes governamentais do Jair e de todo o núcleo do governo, né, ministros e tal, bem como as falas do Jair e as suas atitudes em público, não foram apenas contraproducentes em relação ao combate à pandemia, né? Não foram só medidas desastradas ou alguma coisa assim, mas foram efetivamente a favor da pandemia. Foi uma estratégia institucional para aumentar a propagação do vírus. Talvez promovido por uma questão visando a economia, né, querendo que a economia voltasse a girar, acreditando na imunidade de rebanho, etc. Então, se todo mundo pegar o vírus o mais rápido possível, logo a gente sai dessa, o que a gente já viu que não é verdade, porque justamente esse tipo de imunidade de rebanho é que acabou selecionando as variáveis novas, que são mais virulentas, né, como essa P1, e como provavelmente também foi o que aconteceu com a B117 lá na Inglaterra, né. Eu listei aqui algumas atitudes do presidente desde que começou a pandemia lá, aqui no Brasil pelo menos que a gente sabe, no começo de 2020, até hoje. Então vamos lá, na minha listinha aqui, no começo, ainda em fevereiro, né, eu lembro que o Mandetta, né, ainda estava seguindo os princípios da OMS, o pessoal fala muito que ele tinha sugerido cancelar o carnaval, eu não achei essa notícia, mas eu vou partir do pressuposto que ela é verdadeira. E no dia 6 de fevereiro saiu uma lei, né, um decreto, que tinha sido aprovada pelos deputados, né, pelo Congresso, que dava mais liberdade, mais autonomia para as autoridades, no caso inclui governadores e prefeitos, para lidar com a pandemia, inclusive para convocar isolamento, para convocar quarentena. Tá, não fala nada de lockdown, porque o lockdown nunca foi feito no Brasil e ela é uma medida que aí sim só poderia ser tomada a nível federal. Mas quarentenas, mesmo as mais fortes, e isolamento, isso sim, né, foi flexibilizado com essa lei aí, essa proposta de lei, no dia 6 de fevereiro, né, que é a Lei 13.979, que o Bolsonaro sancionou no dia 6 e fez uns cortes lá. Ele chegou a vetar uma ou outra medida ali, mas a princípio a gente pode dizer que se ele sancionou esse negócio aí do Congresso, ele estaria mais pro lado, né, do pessoal que defende a ciência, né, mais pro lado daquilo que são as recomendações mais adequadas, tá? Inclusive, ele quarentenou de maneira bem cuidadosa, aquelas pessoas que vieram de Wuhan, acho que eram 40 brasileiros, né, logo no começo da pandemia, ficaram em isolamento, em quarentena lá em Goiás, se não me engano, e depois foram liberados. Então parecia que estavam sendo tomadas medidas pelo menos minimamente coerentes ali. Como estava ali no comecinho da pandemia, as pessoas ainda não tinham visto tantos horrores assim pelo mundo, mas sabiam que a coisa ia ficar grave, ainda que a ciência estivesse meio que tateando ali sobre quais seriam as melhores medidas a serem tomadas. Mas aí foram usados os mesmos protocolos da SARS de 2003, né, que era a prima, né, que existia antes desse coronavírus aí, né? O antigo coronavírus, né? O último. As coisas foram sendo tocadas mais ou menos assim, pelo menos na pesquisa que eu olhei não vi nada de muito relevante entre fevereiro e março ali, até que em março, no comecinho de março, o Jair e sua comitiva foram para a Flórida se encontrar com o Trump, né? E no dia 10 eles voltaram para o Brasil, naquilo que ficou conhecido como aerocorona, né? Porque praticamente todo mundo da tripulação voltou com a doença, tá? Milagrosamente o Jair não, né? Aceite quem quiser. Depois ficou com aquela coisa de não querer mostrar o exame e tal, não sei o que, ficou de frescura. A partir do momento daquela viagem, as coisas começaram a ficar diferentes. O discurso começou a mudar, ele começou a falar que estava sendo superdimensionado, chegou a dizer que era até uma fantasia. Para mim fica difícil dissociar essa atitude do Bolsonaro, né, com essa viagem que ele fez com o Trump, né? E obviamente toda a influência que teria com a máquina ali do Trump, a questão ideológica toda do Steve Bannon, do Olavo,
sei lá, alguma coisa assim. Mas enfim, eu não acredito que o Bolsonaro tenha tirado isso da cachola dele. Aí no dia 15 de março, 5 dias depois do Aerocorona, teve aquela manifestação gigantesca a favor do presidente, né? Ele, inclusive, chegou a falar, olha, eu tenho que pensar na saúde dos brasileiros, né? Talvez vocês devam repensar ali essa manifestação, etc. Ele chegou a falar isso antes do dia 15. Só que quando foi o dia 15, as pessoas realmente se reuniram, né? Fizeram lá a festa, né? O Carnacorona, que o pessoal falou, né? Em defesa, né? Em homenagem ao presidente. E ele apareceu lá nas manifestações, pelo menos em Brasília. E aí, nesse mesmo período, ele chamou o coronavírus de neurose, histeria e acusou as pessoas que estavam ali já solicitando um isolamento social, um cuidado, alguma coisa assim, de terem interesses econômicos. Eu não sou um cientista político, estou muito longe disso, mas para mim me parece que essa atitude que o Bolsonaro tomou, que é um pouquinho ambígua, né, de falar que não era para as pessoas aglomerarem, pensar na saúde, depois ir aparecer no meio da manifestação, era meio que um termômetro. Eu acho que ele queria saber o quanto que estava a aprovação dele, pelo menos entre o gado, né, entre o público fiel dele, meio que para tatear até onde ele poderia ir, né, nos discursos dele e nas atitudes que ele ia tomar. Para mim, me pareceu isso. Percebendo que a base de apoio continuava fiel, aí começou a degringolar ali todas as atitudes dele. No dia 20 de março teve a famosa live do Átila, né, falando sobre a gravidade do coronavírus, etc., sobre a possibilidade de morte que a gente poderia chegar se não fizesse nada, e é inegável que todas as autoridades viram a live do Átila, tá? Isto é uma constatação bastante óbvia, porque a movimentação por uma quarentena, um isolamento social, etc., vinda das autoridades, começou mesmo com força depois do dia 20 de março. Tá? Então, eu não tenho assim, dúvida nenhuma de que isso foi influência do Átila, tá? Ou pelo menos em grande parte uma influência daquela live. E aí que começaram as primeiras rusgas com o Mandetta, né, que tinha que obedecer o Bolsonaro, que sempre foi um cara muito centralizador, né? A gente sabe disso, todo mundo que saiu do governo fala que ele é ditadorzinho mesmo, né? Ele manda, desmanda e ele quer que tudo seja do jeito dele. E então, no dia 24 de março, que o Bolsonaro fez aquele pronunciamento, né, que ele falou do histórico de atleta, da gripezinha e etc. E naquela época a gente estava só com 2.500 mortos, que já era considerado muito, né, para aquela ocasião. Eu não duvido que os governadores que tomaram alguma atitude à revelia do presidente, né, em favor de uma quarentena, tenham jogado a moeda para cima. Os governadores também têm motivos eleitoreiros, eles também têm interesses pessoais, né, especialmente o João Dória aqui em São Paulo e o Witzel tinha, pelo menos, né, lá no Rio de Janeiro. Isso provavelmente pesou de alguma forma no decreto das quarentenas. Mas é impossível que não tenha tido ali pelo menos alguma dose de aceitação do que os profissionais, né, e especialistas estavam dizendo. E foi aí que começou, né, a maior rusga, né, a maior tensão com o governo federal. Tanto é que teve aquela treta com o Dória, né, no dia 25 de março, com a presença dos outros governadores do Sudeste, né, que contrariaram o Jair, falaram um monte de coisa, pediram para, enfim, para adiar o pagamento de dívida pública, umas coisas assim, e disseram, né, o Dória fala claramente para o Jair, até em tom de bronca, né, que achavam um absurdo o pronunciamento dele no dia anterior, né, da gripezinha, e que eles iam realmente tomar as atitudes cabíveis, que inclusive era o que autorizava aquela lei lá do dia 6 de fevereiro que o Bolsonaro sancionou. Apesar de que, até onde o Tássio me explicou, se ele não tivesse sancionado, ia voltar para o Congresso e o Congresso ia fazer valer de qualquer jeito, né? Mas não importa, né? Os bolsominion usam essa lei como para defender o fato do Bolsonaro ter falado que era para cancelar o carnaval e tudo mais. Seria uma atitude correta de ter sido feita em 2020, mas essa lei, na verdade, não fala nada disso. Um outro ponto dessa treta, né, dos governadores foi porque o governo federal estava confiscando os respiradores, né? Então os governadores estavam comprando respiradores para abastecer os hospitais das suas respectivas regiões e o governo federal estava confiscando esses respiradores. Eu não lembro agora qual era a justificativa, mas acho que era para dizer que era o governo
governo federal que definia para qual lugar iam os respiradores e não os governadores que podiam definir e tal. Teve até aquela treta do Flávio Dino lá do Maranhão que mandou, praticamente contrabandeou os respiradores via Etiópia, uns negócios assim, né? Eu não lembro detalhes, não vou ficar falando aqui. Teve o Witzel que superfaturou a compra dos respiradores, tanto é que ele foi deposto e agora, sei lá, vai ser preso provavelmente, né? Não sei nem se já foi. Mas, enfim, né? Picaretagens à parte, você teve realmente... Eita, teve um trovão aí. Você teve realmente essas atitudes aí do Ministério da Saúde. E a partir desse ponto aqui é que o caldo começou a entornar. Para mim foi uma influência, obviamente, do Trump, do Olavo, sei lá o quê, que fez ele tomar essas atitudes, né? O Bolsonaro e todo o seu núcleo de governo ali. Mas, enfim, o que importa é que se os governadores fizessem A, o Jair ia fazer B. Se os governadores falassem que preferiam montanha, o Jair ia falar que queria ir pra praia. Se eles pedissem McDonald's, o Jair ia querer Burger King. Se os governadores tomassem Coca-Cola, o Jair ia tomar Pepsi. Enfim, no comecinho de abril veio o auxílio emergencial de R$600, que o Paulo Guedes queria que fossem 200, né? Foram os deputados da oposição que conseguiram esse valor de R$600. E ainda o Jair conseguiu fazer com que algumas categorias não fossem contempladas por esse auxílio, como, por exemplo, taxistas, garçons e feirantes. Um detalhe que as pessoas lembram muito pouco, né, que essas pessoas não puderam receber o auxílio emergencial por causa de decretos do presidente. Ainda que a gente saiba que a conferência de quem podia ou não receber esse auxílio não foi feita de maneira adequada, tanto é que eu conheci pessoas muito, mas muito ricas que, por serem autônomas, pediram auxílio emergencial e conseguiram. Tem que ser muito espírito de porco, tem que ser muito FDP para você ter muito dinheiro e ainda roubar dinheiro que devia estar indo para os pobres, né? Por mero capricho de conseguir mais R$600. E eu chamaria de furto, né? Aquela mesquinharia, né? Aquela coisinha assim que eu, pelo menos, acho nauseante de tão asquerosa. Mas, enfim, em abril, o Bolsonaro demite o Mandetta, né? Você começou a ter divergências, né, com o isolamento social, com a cloroquina, né? O Mandetta ainda estava tentando ali manter um rumo de acordo com os protocolos que iam saindo, tanto da OMS quanto dos melhores especialistas. E segundo o próprio ex-ministro, depois ele escreveu um livro, acho, sobre o caso, vou ler aqui. O Palácio do Planalto passou a ser frequentado por médicos bolsonaristas. O Jair queria, no seu entorno, pessoas que dissessem aquilo que ele queria escutar. Nunca na cabeça dele houve a preocupação de propor a cloroquina como um caminho de saúde. A preocupação dele era sempre: vamos dar esse remédio, porque com essa caixinha de cloroquina na mão dos trabalhadores, eles vão voltar à ativa e voltarão a produzir. O projeto dele para combate à pandemia é dizer que o governo tem o remédio e quem tomar o remédio vai ficar bem. Só vai morrer quem ia morrer de qualquer maneira. Tá? Então, foi realmente um caminho, segundo o ex-ministro, né, o Mandetta, foi um caminho pensado e calculado para conduzir a pandemia. Tá? Colocar um remédio ali que ninguém tinha a menor ideia se funcionava ou não, para uma panaceia ali que estimulasse os trabalhadores a continuarem trabalhando e não interessa, morria quem tinha que morrer. Bom, depois que o Mandetta tinha sido demitido, entrou o Taish, né, mas ele também entregou o cargo logo em maio, né, sei lá, um mês ou menos de um mês depois. Mesmas divergências, tá, o caso da cloroquina, do isolamento social e tal. E no mesmo mês que o Taish saiu, e aí colocaram o Pazuello como interino, saiu o protocolo do Ministério da Saúde recomendando oficialmente o uso da cloroquina, que isso ainda não tinha sido feito porque os ministros anteriores não queriam fazer. Foi também oficializado em pronunciamento, né, digamos assim, a declaração de guerra do Bolsonaro. Ele falou isso com estas palavras, que ele tinha declarado uma guerra, ou que estava em uma guerra declarada contra os governadores. Nesse ponto já tinha 30 mil mortes no país pelo coronavírus, que a gente soubesse, né, fora subnotificações. Ainda em maio, o Conselho Nacional de Saúde publica um manifesto exigindo que o Ministério da Saúde repassasse de imediato uma verba que já tinha sido destinada para o enfrentamento da pandemia pelos estados e pelos municípios, né? E eles demonstraram nesse manifesto que o Ministério da Saúde ainda tinha 8 bilhões e meio que podiam ser distribuídos para a contenção da pandemia. Em junho, já com 40 mil mortes, ele fala aquele discurso também que ficou célebre, né? Que é: e daí? Eu não sou coveiro, tal, aquela coisa. O site do Ministério da Saúde chegou a sair do ar e quando voltou não contabilizava mais o número de mortes. Isso é uma demonstração clara, que foi muito evidente na época, em junho do ano passado, uma tentativa de atravancar
as informações com relação ao coronavírus para a população em geral e para a imprensa, para outros órgãos aí independentes. Tá? Ele foi soltando um monte de decreto, né, dizendo que tudo quanto era atividade era essencial para poder driblar as quarentenas dos estados, né, dos governadores. Então isso incluía igrejas, cabeleireiros, academia de ginástica, enfim. Ainda em junho, o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, alertou a Casa Civil que ainda não existia uma diretriz estratégica e clara para o enfrentamento da Covid, né? Ou seja, ainda estava todo mundo batendo cabeça, sem um plano de coordenação ali, de condução do governo federal, né? Inclusive para orientar os estados, e avisando inclusive, né, porque era o Tribunal de Contas, né, que isso podia afetar a própria economia, sem saber direito, sem ter uma condução direito, uma coordenação, não tinha como saber quanto estava sendo gasto e se estava sendo gasto de maneira adequada, né? Era difícil controlar, ou seja, era do interesse da União que isso fosse feito e não foi. Em julho, o Bolsonaro vetou 25 dispositivos da Lei 14.019, que instituía a obrigatoriedade do uso de máscara em estabelecimentos fechados onde havia reunião de pessoas, né, agrupamento de pessoas, e inclusive vetou as multas. O Congresso depois derrubou os vetos, ele ainda depois vetou outros pontos, né, como a obrigatoriedade de afixar cartazes de cuidado, né, coronavírus, tal, lave as mãos, ou então passe álcool gel, use máscara, que o empregador fornecesse para os seus empregados a máscara, o álcool gel, etc. E o Bolsonaro também vetou completamente todas as medidas de proteção emergencial às comunidades indígenas, que a gente sabe que são uma população que é particularmente muito afetada. Depois o Congresso derrubou esses vetos, né? Ainda bem, né? Olha como é que está a nossa situação. A gente está tendo que depender da razoabilidade do Congresso. No dia 11 de julho, o Gilmar Mendes disse que a situação toda, né, do Brasil, da condução do governo com relação à pandemia, era genocídio. Vai lá e processa o Gilmar Mendes, né? Mas foi ele que falou, não fui eu, né? Mas ele disse que a situação toda era um genocídio. E aí foi nessa época, em julho, que a gente tinha descoberto que o Exército pagou 167% a mais do que o valor normal por insumos para fazer cloroquina. Foi também nesse mês que os Estados Unidos doaram para o Brasil 2 milhões de doses de cloroquina. Ou seja, se a cloroquina funcionasse de fato, os Estados Unidos, com o Trump, inclusive, como dirigente, não teriam mandado de graça essas coisas para cá, teriam usado eles mesmos, né, que inclusive eles não usaram, né? Então, olha só que interessante, esse lance da cloroquina ficou só por aqui mesmo. Em agosto, né, o presidente aglomerou em todos os estados, porque ele viajou para tudo quanto é canto, e sempre defendendo a cloroquina, criticando o isolamento social. Ele também vetou um projeto de lei, olha só isso, que visava a compensação financeira para profissionais de saúde que tivessem ficado inválidos por causa da pandemia, ou que tivessem falecido, né? E aí seria uma compensação financeira para suas famílias. Foi também nesse mês que a Pfizer ofereceu aquelas 70 milhões de doses de vacina que o governo cagou, né? Enfim, nem respondeu direito, que depois falou que não tinha como acondicionar por causa da temperatura, aí ele veio peitar falando que, cadê, onde é que estão essas 70 milhões de doses depois, sabendo que, tipo, sei lá, se dá para rastrear um troço desse, mas enfim. E o Ministério da Saúde também negou a doação de 20 mil kits de teste para Covid pelos laboratórios LG. Em setembro, depois de 3 meses e meio como interino, a gente ficou 3 meses e meio sem um ministro da Saúde oficial, o Pazuello foi efetivado. Lembrando que ele foi efetivado como um cara que era especialista em logística, né? Porque ele, como general do Exército, não manjava nada de saúde, mas tudo bem. Até aí, né, a gente teve aí ministros da saúde que não eram da área e fizeram boas gestões. Mas, no caso, né, essa especialista de logística, né, que não tinha nenhuma experiência, não teve logística nenhuma, né? Ele fez cagada atrás de cagada, era só um bundão pau-mandado do presidente. Tanto é que ele não conseguiu nem organizar direito o envio de respirador para Manaus, a compra de insumos para as vacinas, né? Não tinha nem seringa. Então, o mestre de logística aí, né, especialista em logística do Bolsonaro, na verdade, só, sei lá qual logística que ele manjava, tá? E depois que ele assumiu oficialmente, a Anvisa começou a facilitar a compra de ivermectina pelas pessoas, né, pela população, que também começou ali, né, que ela
tratava precocemente, né, prevenia você que pegasse a Covid-19 e tal. Em outubro, ele veta a compra pelo Ministério Público de quase 50 milhões de doses da Coronavac, que ele chamou de vacina, né, a vacina da China, que foi aquela que o Dória comprou aqui em São Paulo, que foi testada e verificada e agora produzida pelo Instituto Butantan. E imagina, 50 milhões, se ele tivesse comprado 50 milhões, é um quarto da população do Brasil, é um pouco menos de um quarto. Tudo bem, são 2 doses, então seria um oitavo, mas pô, olha o que acontece, você já podia vacinar 25 milhões de pessoas. Enfim, já eram 160 mil mortes em novembro, e ele disse que a segunda onda da doença era conversinha, chamou o Brasil de país de maricas e afirmou que as máscaras podiam fazer mal, e que ainda ia ser revelada a verdade de que as máscaras faziam mal. Ele indicou outro militar sem experiência nenhuma para o cargo de direção da Anvisa, que foi inclusive internado com Covid, em estado grave, ele chegou a ficar, depois ele saiu, ele se recuperou. Cloroquina e ivermectina foi bombardeado de tudo que é jeito para a população. A esse ponto, a gente já sabia de longe que tratamento precoce não funcionava. A ivermectina, a gente já tinha visto que com uso prolongado gerava cirrose, tá? E que a cloroquina já tinha sido testada de tudo que é jeito. Por exemplo, eles fizeram estatísticas, né, com pessoas que já usavam a cloroquina antes da pandemia, né, para doenças autoimunes, e elas tiveram uma quantidade de mortes ou internações graves iguais às pessoas que nunca tomaram cloroquina na vida. E isso com vários e vários outros testes, né, que mostraram que se você pegar números grandes mesmo para avaliar, você não tem ali nenhuma diferença de melhora ou de evitar internações entre pacientes que usaram a cloroquina ou não, seja no começo, no meio ou no final da infecção. Ainda tem umas páginas que o pessoal publica aí com artigos que defendem a cloroquina, dizendo que ela funciona. Geralmente tem N amostral pequeno, tem alguns erros muito grosseiros até de avaliação ou coisas assim. E ainda por cima, no final de 2020, a gente ficou sabendo também que pelo menos 7 milhões de testes para o diagnóstico da Covid estavam para vencer a validade. E aí a Anvisa fez uma coisa que ela não faz nunca, né, geralmente, que foi estender a validade. Né? É a Anvisa que determina a validade dos produtos, ela estendeu a validade. Né? Então é como você pegar, sei lá, uma caixa de leite, estava lá a validade abril de 2021, e simplesmente chega em abril de 2021, você apaga aquilo ali e coloca a validade a agosto de 2021, e o leite que se adeque à nova data de validade. Né? Enfim, o Bolsonaro afirmou categoricamente que não ia tomar vacina nenhuma. Ele falou isso claramente, categoricamente, e foi nessa época que a gente descobriu que o Pazuello não tinha comprado seringa também. O Bolsonaro se recusou o tempo todo a usar máscaras. Até janeiro desse ano, ele dizia que as vacinas não tinham comprovação científica. A cloroquina tinha, né? Mas as vacinas não. Ele desacreditou ao máximo a vacina do Butantan, tanto é que o Ministério não comprou aquelas 50 milhões de doses. Lembrando que esse tipo de atitude do Bolsonaro era uma estratégia planejada, tá? Seja por influência do Trump lá, ou de outras autoridades ideológicas ali que ele seguisse, seja por picuinha eleitoreira, porque ele queria ir contra o Dória, né, que é um possível candidato à presidência, tal, que poderia ser uma concorrência para ele em 2022. Enfim, o Bolsonaro não pensa em outra coisa que não seja reeleição, desde que ele ganhou a eleição ainda em 2018. Né? Ele desacreditou também a vacina da AstraZeneca, e meio que ele admitiu depois, muito a contragosto, se vocês virem a entrevista, vocês vão ver que é muito a contragosto, que a Anvisa tinha aprovado a AstraZeneca, tanto que ele fala, a Anvisa aprovou, então eu não tenho o que falar. Falou que ia distribuir, só que aí depois ele desacreditou de novo as vacinas, né, dizendo que não tinha comprovação, mas aí meio que o marketing do governo tentou dar uma maquiada, né, colocou aquele avião dizendo que não, estamos gerando vacina, tal, não sei o que, eu não sei quem organizou isso daí, mas imagino que tenha sido a revelia do próprio Jair, né. Em janeiro teve a crise em Manaus, né, que foi a segunda, né, da segunda onda, mas foi muito pior do que a primeira, por causa daquela variante nova, né, a P1. Inclusive o Ministério da Saúde, no começo, ele só falou que era para socar cloroquina na população. Esta foi a recomendação, né? Teve toda a bagunça do Pazuello, que não conseguiu mandar respirador, não conseguiu resolver as coisas a tempo, né? O Whindersson foi mais eficiente do que o Pazuello. A Venezuela foi mais eficiente que o Pazuello, né? Já estava quase esquecendo de citar este fato, né? A Venezuela conseguiu mandar respiradores para Manaus mais rápido do que o Ministério da Saúde.
o que para mim foi bastante irônico. O Ministério da Saúde soltou aquele aplicativo de celular para ajudar os médicos, né, a que atitudes eles deveriam tomar dependendo da gravidade dos pacientes, e praticamente a resposta era sempre a mesma: dá cloroquina, dá ivermectina, dá azitromicina. Em fevereiro ele anunciou que ia comprar a Covaxin da Índia, né, 20 milhões de doses, que é justamente a vacina que ainda não tinha passado pelos testes finais, né? Eu não sei agora, não pesquisei ainda para saber se já passou nos testes. Se não passou, provavelmente vai passar, não tem motivo para achar que não. Mas é curioso ele ter comprado justo a vacina que não tinha comprovação, justo ele que ficava falando que as vacinas como um todo não tinham comprovação nenhuma e que não ia acreditar na vacina, né, na Coronavac. E no dia 4 de março ele falou, vai comprar vacina na casa da sua mãe. Pra que ele quis falar isso, né? Tipo, uma grosseria que, a meu ver, foi desnecessária, mesmo vindo do seu Jair, tá? E só agora, no meio de março, é que ele começou a usar máscaras e não parou de falar mal das vacinas, mas durante alguns dias ali ele se controlou, que muita gente chamou de efeito Lula, né, o release the Kraken, né, que eu brinquei no Twitter, o Fachin devolvendo os direitos políticos ao Lula e o Lula fazendo aquele pronunciamento. O pessoal alegou que essa era o motivo que fez o Bolsonaro mudar de atitude, porque o Lula, esse sim é um grande concorrente a ele, né, nas eleições de 2022, né, que a meu ver está muito longe, o pessoal está discutindo coisas que a gente não tem nem como saber ainda, mas tudo bem, né? Mas pode não ter sido só o efeito Lula, eu não sei, não sou cientista político para afirmar. Ele tinha acabado de voltar da viagem de Israel, então também pode ser que tenha sido uma influência ali do Netanyahu ou daquilo que eles viram em Israel, eu não sei. Eu sei que ele passou a usar máscara, desistiu de nomear aquele milico lá para a Anvisa, nomeou um economista que tem pós-graduação em vigilância sanitária, ainda que eu não saiba muita coisa sobre ele, mas foi uma mudança que ele tomou alguns dias atrás, né, antes de eu gravar esse vídeo aqui. E aí, chegando ao dia de hoje, né, será que tudo isso que eu falei pode categorizar o Bolsonaro como um genocida? Tá? Vendo aquele vídeo do Tássio, do ponto de vista legal, o entendimento pode ser outro, né? Falei para vocês verem o vídeo, mas do ponto de vista do termo em si, eventualmente, né, a gente pode chegar à conclusão que sim. Se você não quiser acreditar que as falas do presidente influenciam as pessoas, as atitudes governamentais do presidente também favoreceram a propagação do vírus e a morte de possivelmente, sei lá, quantas dezenas de milhares de pessoas que podiam não ter morrido se as atitudes tomadas tivessem sido outras, tá? E tantas outras que não morreram eventualmente porque os governadores resolveram fechar em alguns momentos, sabendo que também as medidas dos governadores foram insuficientes por uma série de motivos, seja porque os governadores não têm tantas condições assim de fazer tudo que tinha que fazer, seja porque também é insustentável ficar trancando tudo a muito longo prazo, tá? Lembrando que a gente não fez lockdown aqui no Brasil. A gente fez isolamento social e algumas quarentenas fracas e umas um pouquinho mais fortes. Mas aí tem uma argumentação com relação a essa questão de genocídio, né? Que o genocídio, mesmo para a definição de dicionário, ele teria que ser proposital, né? E no caso, esse estudo aí da USP está provando que é proposital de alguma forma, mas você tem a argumentação, a contra-argumentação bolsonarista de que o Brasil está só em 20º na posição dos países com mais mortes por milhão. Então vamos ver lá por que o Brasil está em 20º e não em primeiro, né? Já que o Bolsonaro está sendo categorizado como genocida e outros presidentes de outros países não estão. Apesar de que a gente não sabe, né? Mas enfim, digamos que não estejam. Muitos desses países são do leste europeu. E a gente tem que levar em conta como foram as medidas do leste europeu na primeira onda, para a gente conseguir comparar agora com a segunda onda, que foi tão forte, tão violenta para eles, tá? Basicamente, o que aconteceu? Os países do leste europeu tomaram medidas muito rápidas contra a pandemia. Muito rápidas. Tipo, a Itália começou a passar aqueles problemas na Lombardia, os caras fecharam tudo. Nem deixaram começar a aparecer os casos. Sabe? Então, toda aquela região da Cortina de Ferro ali, da antiga Cortina de Ferro, todo mundo fechou. E eles, inclusive, alguns foram parabenizados pela conduta na pandemia, porque eles praticamente não tiveram primeira onda. Eles abriram durante o verão, só que quando começou a ter a segunda onda, inclusive com a variante nova lá da Inglaterra, né, a B117, eles não fecharam a tempo.
Eles quiseram aproveitar ali um pedaço ali do verão ali que ainda podia gerar um pouco mais de turismo, e isso foi a fatalidade que aconteceu nesses países, que aí eles passaram de países modelo para os piores países em contagem de mortes por milhão. E óbvio, tem que ser levado em conta vários fatores particulares ali de cada um desses países também. Além dessa variante nova, né, você também tem outros fatores, né, como por exemplo o fato da população mesmo desses países, como não presenciou os horrores da primeira onda, acabou tendo a síndrome de Superman, vai, tipo, não vou pegar, nem é tão grave assim, aqui não vai ter problema porque a gente é saudável, tal. Muitas pessoas relaxaram, né, o seu comportamento mesmo, por cansaço, etc., passou a ficar mais cética com relação à doença, e alguns países também tiveram eleições nesse período, e aí algumas medidas de segurança foram relaxadas, porque elas são muito impopulares, né? Então alguns candidatos podiam perder as eleições por causa disso. Então é por isso, né, que durante as eleições também aqui do Brasil, você teve alguns relaxamentos da quarentena, né, para que as pessoas pudessem votar, etc. E para que os candidatos que já estavam no governo, né, para aqueles que estavam querendo uma reeleição, por exemplo, não tivessem a sua popularidade muito abalada. República Tcheca, hoje é o país com mais mortes por milhão. Tá? Foi o primeiro país a exigir máscara e conseguiu controlar muito bem até setembro. Literalmente o que aconteceu na República Tcheca, até onde a gente consegue conferir, até onde eu pesquisei, a população passou a desrespeitar as normas em massa. A galera começou a aglomerar na casa, na rua, nos passeios, sei lá o que, simplesmente não ligou. Eu não consegui achar mais detalhes sobre isso, talvez as punições fossem pouco severas, sei lá. Mas enfim, o fato é que a República Tcheca agora presenciou a explosão de casos, né? Bom, o segundo país é a Bélgica. A Bélgica não é do leste europeu, a Bélgica é da Europa Ocidental, ou seja, são aqueles que fizeram cagada na primeira onda, né? Mas no caso da Bélgica, muito provavelmente não tem a ver com um excesso de mortes, e sim com um excesso de contagem de mortes. A Bélgica foi um dos poucos países que contou não só quem morreu de Covid nos hospitais, como também quem morreu suspeitamente, né, supostamente de Covid, ou seja, aquelas pessoas que tinham todos os sintomas, mas não foram testados obrigatoriamente, elas foram contadas também, e quem morreu em casa. A Bélgica conseguiu fazer esse tipo de contagem. Então, provavelmente o que está acontecendo ali é que eles chegam mais perto dos números reais de mortes por Covid do que todos os outros países. Tá? Então, na verdade, a gente devia usar a Bélgica como proporção. É possível que na Bélgica morra menos gente do que nos outros países, só que eles contaram melhor do que nos outros lugares. Bom, Eslovênia, de novo, leste europeu, teve muito sucesso na primeira onda, inclusive foi um dos que foi parabenizado internacionalmente, porque a Eslovênia faz fronteira com a Lombardia, lá na Itália, né? Então eles estavam colados com o epicentro europeu e ainda assim passaram muito bem. E passou o ano de 2020 com uma razoável tranquilidade, só que teve a explosão da segunda onda, porque não houve, obviamente, aquele fechamento a tempo, e também porque não houve um preparo do sistema de saúde. Né? Então os hospitais não estavam preparados para a segunda onda porque eles não tiveram a primeira onda. Então os médicos lá alegam um despreparo hospitalar mesmo, né? Uma medida do governo que preparasse melhor os hospitais. Depois, em quarto, tem o Reino Unido. Bom, o Reino Unido é um caso muito particular porque a gente sabe que o Boris Johnson, num primeiro momento, foi o negacionista da Covid, no sentido dos meios de contenção, e era um dos que dizia que a gente tinha que ter imunidade de rebanho. Né? Depois que as mortes começaram a ficar muito feias lá, inclusive ele mesmo teve uma infecção muito grave, ele acabou mudando a postura, que não foi suficiente para evitar a variante B117 que teve lá. Os médicos também culparam essa segunda onda, não só essa variante, mas também a falta de testes. E em outubro teve um novo lockdown que só foi sentido em novembro, tá? Então você teve ali um pico de novo de crescimento, depois já baixou, desde fevereiro que já está controlada a infecção por lá, tá? Não acabou, tá longe de acabar, mas está controlado. Não só por causa das quarentenas, mas também por causa das vacinas, né? Em torno de 40% da população da Inglaterra, do Reino Unido, no caso, já vacinou, o que dá mais de 20 milhões de pessoas. Então, tipo, a condução depois do fim da fase negacionista foi bem diferente, mas do ponto de vista de população por cálculo, eles ainda estão em quarto lugar, tá? Mas já estão controlados. A Hungria, né, passou também muito de buenas o primeiro pico, né, leste europeu, é o Orbán, que é o presidente, né, que é amigo do Bolsonaro e tal,
e o governo jogou a culpa na variante inglesa, né, para o aumento das infecções agora na segunda onda. Só que tem um detalhe, como o governo lá na Hungria comprou as vacinas muito cedo, se não me engano foi um dos primeiros a usar a vacina russa lá, a Sputnik, eles acabaram não decretando novas quarentenas agora no começo da segunda onda, porque eles acreditavam que iam conseguir vacinar a população a tempo, o que não aconteceu. Então agora a Hungria está com muitos mortos na segunda onda, porque eles não tinham pego a primeira, porque a vacinação não foi tão rápida assim quanto eles calculavam. Mas a ideia é que assim que a população continue sendo vacinada, a curva caia novamente. Itália está em sexto. A gravidade da questão italiana ainda é decorrente daquela carnificina que foi a primeira onda. Essas mortes naquele momento foram tão intensas que ainda impactam na posição da Itália aqui na lista dos países, mas essa segunda onda também está sendo muito grave. Também, segundo os médicos italianos, isso tem a ver com uma falta de preparo do sistema de saúde. Imaginou-se que já tinha passado toda a pior parte na Itália, não achavam que ia ter um outro pico tão grave lá. Sétimo, Bósnia e Herzegovina, que chegou a ser o terceiro pior país do mundo, né, nessa questão de mortes por milhão, e o pior país da Europa em dezembro, porque suspendeu do nada as medidas restritivas. Foi um exemplo de país, assim como a Argentina, que depois das medidas restritivas deram super certo, soltaram sem grandes preparações, e aí você teve a explosão da segunda onda. Bulgária, mesma coisa dos outros países do leste europeu. Moldávia é o país mais pobre da Europa, né, e também mesmo caso dos outros países do leste europeu. Ainda está morrendo mais gente, mas no máximo são 40 por dia. Porque a Moldávia tem só 3 milhões e 500 mil habitantes. A maior parte dessas 40 pessoas, no máximo, que estão morrendo por dia, são profissionais de saúde, que estão na linha de frente. Isso também é um fator que tem que ser levado em conta quando as pessoas fazem comparações do Brasil com outros países em que morrem mais por milhão. Não só a idade das pessoas que moram nesses países, como também a população, a quantidade de pessoas. Países que você tem, às vezes, menos de milhão, tá? Você sofre daquele efeito de números pequenos versus números grandes, né? Se o N amostral é muito pequeno, a chance de você ter um desvio padrão maior é enorme, né? Quanto mais N amostral, menor o desvio padrão. Então, comparar, por exemplo, o Brasil com os Estados Unidos faz mais sentido do que comparar o Brasil com a Moldávia. Então, quer dizer, até aqui a gente não pode dizer que nenhum desses presidentes ou governos, tal, não sei o que, foram genocidas, vai. A gente pode dizer que eles fizeram cagadas, mas nenhum deles atuou ativamente para matar a população. No máximo a Inglaterra num primeiro momento, mas ainda assim apostando num modelo que poderia funcionar em um momento que a gente já via que não ia dar certo, mas podia ter alguma possibilidade. Tá? A gente não sabia ainda a taxa de o quão a pessoa que já tinha pegado a Covid ficava imune a ela de fato, quanto tempo durava os anticorpos no corpo daquela pessoa. Hoje a gente já sabe que essa imunidade de rebanho natural não vai acontecer, né? Não é assim que a coisa funciona. Mas os outros países foram por, eventualmente, alguma falta de preparo, eventualmente algum vacilo, mas não foi uma atitude proposital para fazer a doença se propagar. Então é completamente diferente do que aconteceu com a questão do Bolsonaro. Péssimo país da nossa lista é Portugal. Portugal foi um dos países que melhor conduziu a pandemia durante todo o ano de 2020. À medida que foi chegando no final do ano, a pressão dos portugueses estava muito grande, os portugueses estavam muito saco cheio, e aí o presidente achou que dava para liberar, né, o presidente, primeiro-ministro, enfim, não sei, dava para liberar ali um pouco, afrouxar um pouco as medidas durante o Natal, para que as famílias pudessem se reunir, etc. Ainda com algumas restrições, né, não podia ter aglomeração com mais de sei lá quantas pessoas. Não importa, as pessoas não respeitaram, estava todo mundo desesperado. Resultado, abraçaram o vovô, abraçaram a vovó e morreu todo mundo. Tá? De um dos melhores países a controlar a pandemia, pulou para um dos piores, justamente porque ninguém tinha pegado ainda. Foi uma cagada fenomenal, mas já controlou. Tá? A curva de Portugal já está descendente. Tudo isso ao contrário do Brasil, né? Depois de Portugal vem Estados Unidos, que também é um caso muito particular, um país enorme, gigantesco, muito numeroso. E, bom, teve vários efeitos aqui que também impactaram o fato dos Estados Unidos terem sido um dos que mais teve problema com a Covid. Um deles foi a negação do Trump também, né? Mesmo caso do Boris Johnson, né? Então demorou muito para tomar atitudes que fossem mais efetivas.
Agora, nessa segunda onda, você também teve muitos casos da variante B117, eu acho que, se não me engano, é o país que mais tem essa variante depois do Reino Unido. Posso estar falando besteira, mas se não é o mais, é um dos que mais tem essa variante. Bom, ademais são 50 estados, né? Nos Estados Unidos é muita coisa. Eu não fui atrás do histórico de cada um deles, tá? Para saber, esse aqui não fechou e morreu menos, esse aqui fechou e morreu mais, esse aqui não sei o quê. O 12º país, Macedônia, que agora é Macedônia do Norte, né? Não é mais só Macedônia, que foi ter o primeiro pico só no final de 2020. Né, eles não tinham tido no começo. O provável motivo talvez tenha sido algumas reuniões familiares por causa de uma festa muçulmana, que eu não sei, nunca ouvi falar, que acontece no primeiro semestre, mas foi adiada para o segundo semestre, e aí isso gerou um aumento de casos ali, mais para o final do ano. Tá? Mesmo caso de Portugal, por exemplo, né? Teve eleições parlamentares também, e uma certa abertura para o turismo para os moradores da Macedônia. Permitiram que eles viajassem e voltassem. Então, esses são os motivos que o pessoal calcula que fizeram esse primeiro pico acontecer ainda no final de 2020. Aí teve a quarentena, caiu o número de casos, abaixou bastante. Só que já está tendo a segunda onda, porque eles afrouxaram a quarentena rápido demais. Então agora, esse é um dos países que está subindo. Tá, é um dos países que está tendo aumento, mas por causa disso. Eles afrouxaram muito rápido a quarentena, só que tem um detalhe, a vacinação já começou e ela certamente não vai demorar muito, porque são só 2 milhões de pessoas que moram na Macedônia. Então, não dá para comparar com o Brasil também. Depois, a Eslováquia, vizinha da República Tcheca, mesmo caso deles, passaram muito bem pela primeira quarentena. Em setembro começou a aumentar os casos também por causa de um afrouxamento que foi feito durante o verão, né, para permitir o turismo. Depois vinha a Espanha, que foi um dos países também que fizeram muita cagada no começo da pandemia, porque subestimaram a força do vírus. Então eles demoraram para fechar, teve aquelas reuniões também ali, aquelas festas no começo de 2020, que pioraram a situação. Então, quando a Itália já estava numa crescente, a Espanha esperou um pouquinho para fechar e depois teve uma carnificina violenta. Também tem outros pontos que fizeram com que a doença atingisse níveis bem graves lá. É um país mais velho, né, com pessoas mais velhas. Tem um sistema de saúde mais restrito, também deve ser um problema parecido com o da Itália. Na 15ª posição você tem o México, em que você tem o presidente lá, que é o López Obrador, que é cloroquiner, negacionista da quarentena, não usa máscara, pegou Covid, falou que os sintomas foram leves, que ele rezou, sei lá, que enfim, ele falou alguma coisa religiosa lá que protegeu ele. Nada que vá surpreender o brasileiro padrão que está sobrevivendo aqui à pandemia desde o começo de 2020. Ele age muito, muito, muito parecido com o Bolsonaro, talvez seja um dos países cujo presidente seja mais parecido com o Bolsonaro nas atitudes para enfrentar a pandemia. Tem outros países também, mas eles não vão entrar nessa lista dos 20 aqui, né? Tiveram outros fatores ali que fazem com que eles estejam um pouco melhores que a gente, mas o México, dessa lista dos 20 aqui, é o mais parecido com o Brasil. E aliado ao fato de ter uma fatia maior da população na faixa da pobreza do que aqui no Brasil, e parte dessa fatia ser até mais pobre do que boa parte da fatia dos pobres do Brasil, né? O México é um país muito mais ferrado que a gente, então isso dificulta muito o combate à pandemia por lá, se já não fosse bastante o presidente para atrapalhar. Inclusive, algumas pessoas podem até achar estranho que nesse gráfico que aparece no Google, quando você busca pelo México, está numa curva decrescente agora nos últimos meses. Só que o que acontece é que no México também eles estão testando muito pouco, o governo está sendo absurdamente incompetente. Aliado a isso, você ainda tem um negacionismo que está crescendo lá. É um movimento negacionista gigantesco. Então eu acho prudente não confiar nesse gráfico aí do México com a quantidade de casos caindo, tá? É mais provável que, na verdade, eles estejam subindo e o pessoal simplesmente parou de contar. Uma curiosidade, o López Obrador é de esquerda, tá? Não sei qual é o partido político dele, não sei o quão de esquerda ele é, mas eu lembro que quando ele ganhou as eleições, o pessoal da esquerda aqui no Brasil comemorou a vitória dele, mas então é para mostrar que esse tipo de atitude completamente irresponsável não é exclusividade dessa extrema-direita alt-right aí, conspiracionista, que apareceu aí na última década. 16º lugar é o Peru, nosso vizinho,
que o Átila já tinha explicado numa das lives muito bem. O Peru tem um problema que talvez seja irremediável, tá? Eu não sei como que pode resolver. Boa parte da população, uma fatia gigantesca, sei lá, 60% da população, não tem geladeira em casa, então eles não podem fazer uma quarentena prolongada porque eles têm que sair para comprar comida. E ainda por cima, boa parte da população, também uma fatia gigantesca, sei lá, 50%, alguma coisa assim, não tem conta no banco. Então eles não têm por onde receber o auxílio emergencial que o governo separou. É a receita para a tragédia. Então eu não sei como que daria para resolver a situação do Peru. Acredito que lá seja uma condição muito mais grave, né, do que a gente, muito mais drástica, inclusive, e que a solução vai ser vacina. Só. Não vai ter jeito. O Panamá, tá, também vem na sequência, tem 4.400.000 habitantes e morreram 6.000 pessoas. Não dá para comparar com a quantidade de mortes que teve no Brasil, também tem aí esse efeito de N amostral, mas ainda assim está na nossa frente na quantidade de mortes por milhão. Teve um desempenho razoavelmente bom na primeira onda, tá? Ainda que tenha sido um crescente, tenha chegado num platô, não foi dos piores países que conduziu, porque foi um país que testou muito a população, mas o Panamá, ele reabriu as fronteiras na metade de 2020, mesmo testando muitos estrangeiros, a gente sabe que esse sistema não é perfeito, e o governo alega que teve muita infecção em comunidades. O que ele quis dizer com comunidades, eu não sei. Mas mesmo com todas essas flutuações que aconteceram no Panamá, hoje a pandemia lá está sob controle. Está em declínio, tá, constante, e provavelmente vai ficar controlado até a população estar vacinada. Beleza? Então, não dá para comparar com o Brasil também, pelo menos não com a situação de agora. A Croácia também, 4 milhões de habitantes, parecido com o Panamá, e 5.700 mortes, tá? Também parecido com o Panamá. Foi um hub de turismo, tá? Ainda que tenha testado bastante, então eles trataram bem, mas durante o verão europeu a Croácia estava oferecendo lugares para fazer quarentena lá, então quem queria entrar na União Europeia, ali na zona Schengen, podia ficar na Croácia, esperar os 14 dias e depois viajar para outros lugares, o que acabava trazendo dinheiro para a Croácia, né? A França, que é a última nação antes da gente, teve negacionistas, especialmente porque é a casa da hidroxicloroquina, né? O Didier Raoult lá, que foi o cara que propôs a hidroxicloroquina como cura para a Covid no Ocidente, né? O primeiro foi na China, mas depois, logo na sequência, foi a França. E também teve o caso do verão europeu, né? Que fez com que a França relaxasse muito as medidas de quarentena. Eu via várias fotos da França na internet, galera andando sem máscara, tal, não sei o quê. Eu falei, bom, os caras controlaram bem a pandemia, não vai voltar. Só que não foi bem assim que aconteceu. Aí chega o Brasil, com nossa situação, e olha só, depois do Brasil tá qual país? Ah, o país que todo mundo adora citar. O 21º país em mortes por milhão é a Suécia. O país que não fez o lockdown, que não fez a quarentena, que foi cada um por si, deixa as pessoas escolherem, tá aí logo na sequência do Brasil, nos países com mais mortes por milhão. Então, agora que eu já falei de todos os países, para vocês terem uma pequena noção, vamos recapitular o que o Bolsonaro fez. Ele usou a máquina pública para disseminar informações técnicas sem comprovação científica, com o propósito de desacreditar autoridades sanitárias, nacionais e internacionais, enfraquecer a adesão popular às recomendações mais cientificamente aceitas e promover o ativismo político contra as pessoas, né, as autoridades que estavam tentando tomar essas medidas mais corretas. 2, ele demitiu quem pretendia seguir as recomendações mais adequadas. 3, que é um desdobramento do item 1, ele estimulou fortemente, mas muito forte, o uso de remédios sem comprovação científica contra a Covid e ainda gastou uma quantidade obscena de dinheiro esse que todo mundo fala que está em falta, que não tem, não dá para dar auxílio emergencial, caramba, 4, mas torrou a grana violenta na compra desses remédios ou dos insumos para fazer esses remédios. E nem é que são remédios sem evidência da eficácia. A gente pode dizer que eles são remédios com evidência de não eficácia. Inverteu para o público dele a culpa
né, das mortes, jogando ela pros governadores, dizendo que as quarentenas é que foram responsáveis, né, as quarentenas que ele tanto atrapalhou, para provar que elas não funcionam, dizendo que eles dificultaram o acesso à cloroquina e ivermectina, coisa que não é verdade. Todos os médicos aí do Brasil receitaram o que quiseram, né? Se quisesse receitar cloroquina, receitava. Quem não queria, não receitava. Então, não foi esse o motivo. Não foi ele que alegou, lá em janeiro, acho em dezembro, que o Brasil estava diminuindo o número de mortes porque todo mundo tomou cloroquina? Como é que agora ele vem falar que os governadores não deixaram tomar cloroquina e por isso que as mortes aumentaram, sabe? O Jair e o tico e teco dele lá não juntaram um com o outro. Desdenhou das vacinas e das máscaras 99,9% do tempo, exceto agora, na última semana antes de eu gravar esse vídeo aqui, talvez por efeito Lula, tá? Provavelmente foi, mas enfim, não vou nem afirmar aqui para não gerar polêmica. O importante disso é que foi agora que ele fez isso, só agora, depois de um ano de pandemia, e ainda assim tá nítido, tá estampado na cara dele e dos filhos dele, que é a contragosto. Ele não tá usando máscara por livre e espontânea vontade ali, ou porque ele acha que esse é o certo a se fazer. Então, elencando tudo isso que eu acabei de falar para vocês, não dá para colocar o Bolsonaro no rol dos presidentes que simplesmente foram negligentes, que simplesmente tomaram atitudes erradas, pensando que estavam acertando. Não dá para enquadrar o Brasil na mesma situação desses outros países que estão na nossa frente em mortes por milhão e que tem uma atitude parecida com a do presidente Bolsonaro. Dentre esses 20 países, só o México, só o Obrador é que poderia ser enquadrado numa categoria parecida. Então, pegando a definição de dicionário, que não é necessariamente a definição jurídica, como aquele vídeo do Tássio Denker explicou, e eu quero que vocês assistam esse vídeo que está aqui embaixo. Genocídio. O primeiro caso é o caso de extermínio feito de maneira deliberada a uma determinada comunidade, que não é o caso que aconteceu aqui no Brasil, porque está sendo generalizado. Ação de aniquilar grupos humanos através da utilização de diferentes formas de extermínio, como pobreza, fome, sequestro de crianças, refugiados e tal, ou um massacre que atinge um grande número de pessoas. Por essa definição, e inclusive a outra definição que coloca condições inadequadas, né, de vida também, por essas definições, pelo menos em uma delas, se enquadra o termo genocídio. Me desculpa. Que não é a mesma coisa que está acontecendo nesses países que têm mais mortes por milhão que a gente, salvo o México. No meu entendimento, do ponto de vista não jurídico, mas do ponto de vista de linguagem, né, do ponto de vista factual, digamos assim, o Bolsonaro está cometendo genocídio. O Bolsonaro é um genocida. Então, não tem o que falar, sabe? Não adianta processar, prender, mandar notificação para ir na delegacia, porque chamou de genocida. É um termo válido para aquilo que está acontecendo. É um termo totalmente válido para o presidente. Ou pelo menos para o executivo federal, o presidente mais aquela cúpula mais próxima dele, que inclui os filhos, que inclui os ministros. Mas como a gente sabe, por relatos de N pessoas, que o Jair Bolsonaro é um cara extremamente centralizador e autoritário, ele como indivíduo, então não dá para salvar ele como pivô dessas mortes todas que estão acontecendo, que poderiam ser evitadas. Está sendo feito de maneira proposital, então é um genocida. Não tem o que falar, entendeu? E essas atitudes de prender, mandar ofício... Pô, o Felipe Neto foi a Lei de Segurança Nacional, porque chamou o cara de genocida, sabe? Ele não ameaçou matar ninguém, ele não ameaçou invadir não sei aonde. Que Lei da Segurança Nacional que chamou de genocida, né? É uma crítica. Sabe, ainda tem gente passando pano. Eu queria ver esse pessoal que tá passando pano se fosse a Dilma fazendo a mesma coisa. Pelo amor de Deus, sabe? Isso é tentativa de censura. Qualquer pessoa sabe. Qualquer imbecil percebe. E uma coisa que eu queria falar é que hoje, antes de gravar o vídeo, né, eu vi que o Felipe Neto, junto com mais, eu não sei se são 3 advogados ou 3 escritórios de advocacia. Eu sei que um é aquele Arruda Botelho, né, que trabalha na CNN, se não me engano, ou trabalhava, e eles se juntaram numa iniciativa chamada Cala a Boca Já Morreu, né? Eu achei um termo bem interessante e visa fazer, um auxílio jurídico gratuito para aquelas pessoas que não têm como pagar, né, um advogado, alguma coisa assim.
e que foram processadas ou intimidadas pelo governo federal ou por qualquer pessoa a mando do governo federal. Então, se você recebeu uma carta, recebeu, sei lá, uma intimação, ou recebeu um processo, ou até a polícia foi até você por causa de alguma crítica ou de alguma coisa que você tenha dito sobre o presidente ou sobre o governo em geral, você pode entrar em contato com Felipe Neto ou com essa equipe de advogados aí desse projeto Cala a Boca Já Morreu, que você não vai ter problema, você não vai estar desamparado, eles vão poder ajudar vocês. Essa assessoria será gratuita, caso você não tenha já uma assessoria jurídica que possa te ajudar. Então eu vou deixar os contatos aqui embaixo, né, caso você também seja perseguido ou coagido juridicamente pelo governo federal, para ver se a gente consegue pelo menos bater de frente com esse tipo de tentativa de censura mesmo, né, de autoritarismo flagrante do governo federal. Beleza? Então, pela minha análise aqui, dá para chamar o Bolsonaro de genocida tranquilamente, pela definição das palavras e pelas atitudes que ele tomou. Não dá, né, contra fatos não há argumentos, né, não sei, eu não vejo muita margem para interpretação disso, a menos que você esteja falando, né, como o Tássio Denker falou lá, da questão jurídica oficial internacional do Tribunal de Haia, mas cujo substituto que enquadra o Bolsonaro não é muito melhor do que genocida. Então, vejam lá o vídeo do Tássio, um abraço para quem me aguentou até aqui e falou-se.